Bem-vindos a esta análise detalhada sobre a verdadeira evolução industrial da manutenção. O que vamos explorar aqui não é apenas mais uma teoria de gestão aborrecida. É algo vital para a sobrevivência e para a competitividade das infraestruturas modernas. Falo, claro, da manutenção produtiva total, ou, como é vulgarmente conhecida, a TPM. Na prática, este modelo transforma por completo o chão de fábrica e a forma como nós, os humanos, interagimos com a tecnologia. Portanto, não é uma mera tática isolada, é uma autêntica revolução desenhada para garantir o máximo rendimento possível. E para percebermos a urgência disto, a documentação técnica que suporta este nosso estudo é perentória e diz-nos o seguinte: o que é aceitável hoje não será suficiente para amanhã. Esta frase espelha na perfeição a necessidade de evolução constante. O mercado de hoje simplesmente não tolera a estagnação. E sejamos francos, as velhas formas de responder a falhas já não servem para o cenário em que operamos. O impacto disto na competitividade de qualquer empresa é, sem sombra de dúvida, absolutamente crítico. Muito bem, vamos lá a isto. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. Durante décadas a fio, a mentalidade que imperava nas fábricas em todo o mundo era incrivelmente arcaica e, verdade seja dita, perigosamente isolada. A produção dizia simplesmente: eu utilizo a máquina e tu reparas. Ponto final. Ora, a metodologia TPM vem destruir completamente esta divisão setorial. O novo paradigma exige uma responsabilidade partilhada, fundamentada num princípio muito poderoso: a participação de todos. É uma mudança de mentalidade holística gigantesca, que obriga a uma união estrutural dentro de toda a empresa. O nosso roteiro para esta explicação é bastante claro. Vamos começar por ver o fim da manutenção tradicional, de seguida passamos aos 8 pilares da TPM e ao terceiro ponto, que é a evolução para a manutenção autónoma. No quarto segmento abordamos a métrica de excelência, a OEE, e para fechar vamos ver algumas ferramentas práticas aplicadas no terreno. Ponto número 1. O fim da manutenção tradicional e do velho paradigma reativo. Para percebermos o porquê desta mudança, temos de viajar no tempo. E viajamos concretamente para a indústria automóvel no Japão, nas décadas de 60 e 70, focando na Toyota. Num sistema como o Just-in-Time, onde os inventários são praticamente nulos, uma simples avaria tem um efeito dominó absolutamente catastrófico. A manutenção que apenas reage aos problemas tornou-se obsoleta e assim nasceu a exigência de um sistema preventivo e inabalável. E o ponto crucial de tudo isto? O objetivo supremo da TPM, que se baseia na força implacável do poder do zero. Reparem bem nisto: zero paragens, zero defeitos, zero acidentes. Esta é a essência de uma filosofia que não aceita meios termos. A ideia não é mitigar as falhas. A ideia técnica é mesmo eliminar totalmente estas perdas de toda a cadeia de valor. Passamos à secção 2, os 8 pilares da TPM, que formam as verdadeiras fundações de excelência. Ora, o que é realmente interessante aqui nesta imagem é a forma como esta revolução ganha vida através de uma metáfora arquitetónica genial. Estes conceitos de gestão abstratos tornam-se de repente sólidos. A estabilidade de todo o modelo exige a integração total da manutenção planeada, a par das melhorias focalizadas, da manutenção para a qualidade e, claro, o bloco vital do ambiente e segurança. Mas veja um detalhe fundamental: toda esta estrutura desmorona se não estiver fortemente ancorada numa base contínua e metódica, suportada pela famosa metodologia dos 5S. Sem esta simbiose, bem, a estrutura de gestão simplesmente cede. E como imaginam, construir estas fundações não acontece por magia. É um exercício muito severo de planeamento estratégico. Este caminho é feito de forma metódica, através de 4 fases: preparação, introdução, implementação e, finalmente, a consolidação. A literatura técnica não engana. A adoção plena deste modelo é uma autêntica maratona. De facto, os registros indicam que esperar retornos significativos num prazo inferior a 24 a 30 meses é estatisticamente irrealista. Por isso mesmo, o compromisso a longo prazo por parte de quem lidera a empresa tem de ser total. Isto leva-nos à secção 3, a evolução. E mais especificamente, a introdução da manutenção autónoma. É exatamente durante aquele longo período de implementação que chegamos à etapa mais complexa. Estamos a falar de uma verdadeira revolução cultural e de uma ruptura com o passado. O grande motor desta transição é o conceito de sentido de propriedade. Na prática, o que acontece é que damos aos operadores o empoderamento e a autoridade técnica para cuidarem das necessidades básicas das suas próprias máquinas. Tarefas de primeira linha como inspeções rigorosas, limpeza e lubrificação. Ao fazer isto, o departamento de manutenção liberta-se finalmente do stress das pequenas urgências diárias e ganha tempo para o quê? Para se dedicar ao desenvolvimento de análises complexas de fiabilidade com engenharia avançada. Literalmente, uma mudança de paradigma. Chegamos agora à secção 4, a métrica de excelência, o OEE.
Então, com todas estas mudanças estruturais massivas, como é que medimos o verdadeiro impacto? A resposta da indústria chama-se OEE, ou Eficiência Global do Equipamento. O cálculo é taxativo e direto. É o produto de 3 fatores: a disponibilidade do sistema, a sua performance ou eficiência real face ao que foi projetado e a qualidade gerada. E atenção, a qualidade aqui só contabiliza as peças perfeitas à primeira, sem falhas. Um resultado de 100% seria perfeito, mas 85% dito o patamar de excelência restrito, a chamada manutenção de classe mundial. O mais alarmante, antes de adotarem a TPM, a grande maioria das indústrias apresenta valores baixíssimos, muitas vezes abaixo da fasquia dos 40%. E isto ilustra de forma brilhante a razão pela qual este indicador existe. O OOE serve para localizar, expor sem piedade e erradicar as célebres 6 grandes perdas. Estamos a falar das quebras óbvias por avarias e prolongados tempos de setup, até aquelas pequenas microparagens irritantes e reduções crónicas de velocidade que sugam a produtividade. O objetivo é pulverizar o desperdício, que na escola japonesa conhecemos como muda, e afinar tudo ao milímetro para salvar a rentabilidade das operações. E, finalmente, passamos à secção 5, ferramentas e casos práticos. Vamos ver os resultados no terreno. Toda esta teoria precisa de uma execução quase agressiva na fábrica, certo? E a TPM socorre-se de um armamento pesado vindo do Lean Management. Trabalhamos em dinâmicas iterativas usando os ciclos PDCA para planear e testar e depois os ciclos SDCA para garantir a standardização dessas rotinas no dia-a-dia. A isto juntam-se coisas incríveis como o método SMED, focado exclusivamente em dizimar os tempos de setup, os sistemas inteligentes à prova de erro, chamados Pokayoke, e, claro, os famosos eventos Kaizen. Mais do que uma lista de conceitos, isto é uma rede integrada que blinda a fiabilidade de todo o fluxo. Vamos avançar e perceber como é que isto se constrói visualmente com a metodologia primária, os 5 S's. A lógica aqui é brutalmente simples. Qualquer desorganização no ambiente de trabalho vai acabar, mais cedo ou mais tarde, por originar desperdício e entropia. É inevitável. Mas reparem num detalhe assustador. Os danos não ficam pela ineficiência das máquinas. Esta confusão constante no posto de trabalho cria um enorme desgaste psicológico nas pessoas. Gera frustração e cria incubadoras perfeitas para um ambiente incrivelmente tóxico que destrói a motivação de qualquer equipa. Daí que os 2 níveis finais deste protocolo assumam um papel essencial de proteção. Falamos de normalizar todos os processos com um rigor extremo e, o mais desafiante de tudo, manter a disciplina. O foco mantém-se sempre ancorado num ponto fundamental: a segurança. Seguir esta padronização de forma obstinada é a única garantia de que o modelo TPM não regride, evitando que todos estes esforços fantásticos acabem esquecidos no fundo de uma gaveta da administração. Se ainda vos restam dúvidas, o impacto real da adoção destas práticas impõe muito respeito. Gigantes como a Ford, a Harley-Davidson ou a Texas Instruments documentam ganhos de eficiência absolutamente colossais, com quebras imensas nos tempos de inatividade dos equipamentos. Para pormos os pontos nos is, a Texas Instruments validou um aumento de produção espantoso na ordem dos 80% em determinadas áreas da fábrica. 80%. Isto prova de vez que aliar a fiabilidade das máquinas ao desenvolvimento do potencial humano não tem paralelo na indústria atual. Contudo, aplicar a manutenção produtiva total exige bem mais do que capacidade financeira. Exige o fim dos protecionismos das antigas divisões nas empresas, onde o sentido de propriedade transita do indivíduo isolado diretamente para um esforço coletivo. E é perante isto que surge uma questão estratégica incontornável e algo provocadora. Estará a atual estrutura das indústrias, a nível global, verdadeiramente madura o suficiente para partilhar esta enorme responsabilidade operacional? Fica a reflexão. Mas é um enigma que as empresas têm de resolver rapidamente, sob pena de enfrentarem uma obsolescência da qual poderão não conseguir recuperar.